Vamos começar a analisar alguns dos recursos minerais fósseis que são mais utilizados pelos seres humanos, iniciando aqui com o carvão mineral. Olhando para essas imagens, já dá para entender mais ou menos qual é a relação que nós temos com o carvão mineral. Só para te introduzir no assunto, o carvão mineral ele foi responsável por este fenômenozinho aqui que aconteceu na história da humanidade. Ele foi a principal fonte energética da Revolução Industrial. Ele foi o facilitador para que nós tivéssemos a Revolução Industrial acontecendo e nós pudéssemos chegar no patamar que nós chegamos hoje em dia. Vamos falar um pouquinho sobre a origem dele. Obviamente, nós sabemos que ele é uma fonte de energia não renovável. Isso quer dizer o quê? Que a natureza não tem como repor de uma forma rápida em um tempo que a gente possa utilizá-lo novamente. E o carvão mineral, ele é uma rocha sedimentar orgânica. Se tiver alguma dúvida referente a rochas sedimentares, pode buscar lá uma aula anterior a essa que trata especificamente sobre rochas sedimentares e a origem delas. Ele é uma rocha sedimentar orgânica e, obviamente, ele é encontrado em bacias sedimentares. E essas bacias sedimentares elas têm uma origem paleozoica, foram formadas há aproximadamente 350 milhões de anos atrás, quer dizer, é muito tempo, meu amigo. Se você quiser fazer carvão mineral na sua casa, você vai lá, chega lá, coloca matéria orgânica, espera se decompor e marca no relógio 350 milhões de anos. Aí você vai lá, retira e tem carvão. Beleza? Por isso ela é chamada de um combustível fóssil. Por todo este tempo que ela demora para ter origem. Vamos avançar aqui. A formação desse carvão vai acontecer devido a um processo chamado de uleização. Formação da hulha. A formação do carvão mineral ela vai ocorrer a partir desse processo que eu te falei e os estágios da formação eles vão passar por algumas fases, desde o soterramento vegetal, que é a tufa, lignito, a hulha e o antracito. Agora não interessa muito a forma como ele surge, o que nos interessa nesse exato momento é para que ele serve. Vamos avançando aqui. Com a queima do carvão, é interessante você lembrar, como eu já disse até anteriormente, vai gerar calor, obviamente. Como está aqui nessa imagem, a queima do carvão gera calor. E o carvão vai assumir uma grande importância na primeira revolução industrial. Era ele que movimentava as máquinas, era ele que botava aquelas máquinas a vapor para funcionar. Isso é mais ou menos um período de 1750, mais ou menos nessa época. Quando foi desenvolvida a máquina a vapor, ela utilizava ele como fonte de energia. Ele também era utilizado para aquecer as caldeiras nas zonas siderúrgicas, para a produção de ligas metálicas, principalmente o aço. E no século XIX, ele passa a ser utilizado para a produção de eletricidade, já que ele gerava o funcionamento daquelas máquinas a vapor, o vapor dele poderia girar dínamos e gerar a produção de eletricidade. Atualmente, o carvão mineral ele vai ter duas aplicações, em usinas siderúrgicas e na geração de eletricidade. Nas usinas siderúrgicas, ele é utilizado para gerar calor, sendo necessário esse calor para fundir minérios e vai obter vários metais, como por exemplo o aço, o alumínio e alguns outros. Portanto, na indústria siderúrgica, ele é utilizado especificamente para gerar calor e esse calor vai derreter essas ligas metálicas que vai dar origem a esses metais que nós conhecemos aí, ou melhor, essas ligas metálicas. Já na geração de eletricidade, ele vai ser utilizado nas termoelétricas. Elas vão queimar o carvão para aquecer a água que estão em algumas caldeiras, que sob a pressão elevada vão liberar vapor e vão movimentar as turbinas que acionam os geradores elétricos. Acaba aqui, mais uma vez, o princípio da termoelétrica vai entrar no mesmo princípio da máquina a vapor. Vai ser o vapor que vai movimentar os dínamos para que possa ser gerada a energia elétrica. Aqui eu só tenho alguns exemplos dos principais países produtores de carvão, que são a China,
os Estados Unidos, a União Europeia, a Austrália e a Rússia. Esses são os países que mais extraem carvão mineral no planeta. E o que é interessante é que de todos os combustíveis fósseis, nenhum deles é mais poluente do que o carvão. Deixa eu colocar aqui. Ele libera enormes quantidades de gás carbônico e vai acentuar o efeito estufa. Através daquela queima toda que a gente conversou em termoelétricas, que nós conversamos ali sobre as siderúrgicas. E outra coisa, o carvão mineral ele também afeta diretamente o meio ambiente. De que forma? Ele polui o solo através dessa extração, você vai remover muita coisa, vai mexer muita coisa aqui. Ele vai causar erosão, contaminação de água e vai afetar principalmente a saúde do trabalhador. Só tenta imaginar você trabalhar, meu amigo, dentro de uma mina de carvão, debaixo da terra, alguns metros ou quilômetros, com todo esse pó, com todo esse calor. Esses mineiros eles vão aspirar o carvão constantemente e, em razão disso, eles vão ter doenças respiratórias gravíssimas, como, por exemplo, a silicose, como tuberculose e, pior ainda, o câncer de pulmão. Essas minas de carvão elas são lugares extremamente perigosos e elas estão sujeitas constantemente a acidentes graves, explosões e soterramentos.